Olá, eu sou Aileen Colcuna, estudante da Contabilidade Financeira 2 do STIPEM, e hoje eu vou falar sobre a norma contabilista do relato financeiro número 10, contratos de construção. Dando início, vou cá mostrar os tópicos que vão ser abordados aqui. Vamos iniciar com o conceito, em seguida o objetivo e o âmbito. Vamos dar a combinação e segmentação, crédito do contrato, custo do contrato, reconhecimento de perdas esperadas, alterações nas estimativas, divulgações e, por fim, vamos dar exercícios para contextualizar. Antes de dar início à nossa apresentação, vou primeiro aqui destacar que este é um tema importante porque trata da forma como as empresas da construção reconhecem receitas, custos e perdas ao longo do tempo, ao longo dos projetos que normalmente não terminam em um único exercício econômico. Por exemplo, temos a existência de uma empresa que está a construir uma ponte que vai demorar mais ou menos 3 anos para ser concluída. Esta empresa deve reconhecer toda a receita apenas quando entregar a obra pronta? É uma pergunta que devemos nos fazer. Ou devemos nos fazer. Ou deve ir reconhecendo ao longo dos anos. À medida que o trabalho é feito, é exatamente nessa questão que a norma contabilista de relações da série 10 procura resolver. O objetivo deste vídeo é explicar detalhadamente o conceito, o âmbito, as regras de combinação, a segmentação, o reconhecimento de rédito, os custos envolvidos, as perdas esperadas, alterações estimativas, as divulgações necessárias e, por fim, vamos resolver exercícios práticos que ilustram a aplicação da norma. Basicamente, o nosso índice que mostrei. Bom, dando início, o conceito, vamos primeiro conceituar o que seria um contrato de construção. Um contrato de construção é um acordo formal para construir um ativo ou um conjunto de ativos segundo as especificações de um cliente. Por exemplo, edifícios, estradas, pontes, barragens e até aeroportos. São obras de grande ergonomia que geralmente têm prazos longos e custo significativo. O que diferencia um contrato de construção de um serviço simples é a sua complexidade e o fato de que os resultados financeiros só aparecem depois de meses ou até anos. Por isso, que é essencial que a contabilidade consiga acompanhar a evolução da obra, refletindo corretamente o desempenho da empresa ao longo do tempo. Em seguida, vamos falar do âmbito e do objetivo desta norma. Esta norma ela aplica-se a entidades que são contratadas para realizar obras de construção. Como vem escrito, esta norma deve ser aplicada na contabilização de contratos de construção nas dimensões financeiras das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. O objetivo é prescrever o tratamento contabilístico do rédito, ou seja, receitas, e de correspondentes custos relativos a contratos de construção, assegurando a imputação correta aos períodos contabilísticos em que o trabalho é executado. Se não houvesse esta regra, uma empresa poderia passar por vários anos a trabalhar sem mostrar qualquer receita e de repente no último ano apresentar um enorme lucro. Isso não representaria a realidade econômica de uma empresa.
Portanto, o âmbito da norma contabilista de relato financeiro 10 é assegurar que os resultados a apresentar sejam fiáveis, consistentes e comparáveis entre outros diferentes períodos. Na combinação e segmentação, agora vamos falar sobre duas situações importantes: combinação e segmentação de contratos. Vários contratos separados podem ser contabilizados como se fossem apenas um. A combinação de contratos tem as características de são negociados como um pacote único, estão tão intimamente interrelacionados que na prática constituem um único projeto, são executados simultaneamente ou em sequência contínua. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa é contratada para construir um hospital. O contrato inclui vários blocos: bloco de urgência, bloco de internamento e bloco administrativo. Embora cada bloco pudesse ter sido um contrato separado, todos fazem parte de um mesmo projeto. Logo, eles devem ser tratados como um único contrato de construção. Quanto à segmentação de contratos, já a situação é inversa. Um único contrato pode ser dividido em partes quando cada componente foi negociado separadamente e quando é possível identificar com clareza os custos e receitas de cada componente. Um bom exemplo seria a construção de uma estrada que liga duas cidades, mas com 3 lotes diferentes. O governo pode assinar apenas um contrato para toda a estrada, mas a empresa de construção pode segmentar em 3 contratos internos, pois cada trecho é independente, com custos e receitas próprios. Esta diferenciação é importante porque afeta diretamente o reconhecimento da receita e do custo ao longo do tempo. O rédito do contrato. O rédito de um contrato de construção é o valor que a entidade contratada reconhece com receita pela execução dos trabalhos, ajustando conforme o progresso da obra. Mas como é que nós medimos isso? A norma exige que seja usado um método chamado de método de percentagem de acabamento. Utilizando o método de grau de acabamento. Este método calcula a proporção de custos incorridos até a data em relação aos custos totais estimados para concluir o contrato. A lógica é simples: a empresa só reconhece receita proporcional ao trabalho que realizou. O custo do contrato. O custo do contrato são os custos diretamente atribuíveis à execução de um contrato de construção, incluindo custos do período, custos incorridos durante o período de execução da obra, custos administrativos, que são custos gerais relacionados à gestão de supervisão do contrato. Estes custos devem ser reconhecidos no período em que foram incorridos, independentemente do grau de conclusão da obra. Por exemplo, nos custos do período, nós estamos a falar de materiais, mão de obra, utilização de equipamentos. Já nos custos administrativos, nós estamos a falar sobre gestão de obra,
supervisão, segurança no local. O princípio é que estes custos sejam reconhecidos no momento em que ocorrem, mesmo que a obra ainda não esteja concluída. Isto permite comparar os custos incorridos com o rédito reconhecido, medindo a rentabilidade do projeto em cada fase. Eh, Quanto ao reconhecimento de perdas esperadas, nem sempre os contratos correm bem. Às vezes, o custo final é maior que a receita contratada. Quando isso acontece, a empresa deve reconhecer a perda imediatamente sem esperar pelo fim da obra. Como vem aqui escrito, quando se prevê que os custos totais de um contrato de construção serão superiores à receita contratual, a perda deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período, independentemente do estágio da obra. Ou seja, imediatamente temos que reconhecer o resultado daquele período ou daquele tempo. Isso garante que as demonstrações financeiras reflitam a realidade econômica do contrato e evitem postergação de prejuízos. Exemplo: se temos uma receita contratual de, vamos supor, de 1 milhão e um custo estimado a 1 milhão e 200, nós vamos ter uma perda de 200 mil meticais. Mesmo que as obras estejam a meio, a empresa deve já registrar este prejuízo. Essa regra garante que as demonstrações financeiras não escondam os problemas e mostrem a realidade econômica do contrato, como eu dizia através do slide. Nas alterações estimativas, durante a execução de um contrato de construção, é comum que surjam mudanças nos custos, podendo ter aumento no preço do cimento, atrasos por questões climáticas ou até alterações em projetos exigidos pelo cliente. Nesse caso, a empresa deve revisar imediatamente as estimativas e ajustar o reconhecimento de receita e custos no período seguinte ou nos períodos seguintes. Vamos supor, se durante uma obra o preço de materiais aumentar significativamente ou houver alteração no projeto exigida pelo cliente, a empresa recalcula os custos totais e ajusta a receita reconhecida conforme o novo plano. Tendo um exemplo mais concreto, podemos supor que, se um contrato previa custos de 800 mil meticais, mas devido ao aumento do aço passa a ser 1 milhão de meticais, então o grau de acabamento deve ser recalculado com base neste valor. De seguida, temos as divulgações. As empresas de construção devem divulgar algumas informações nas suas demonstrações financeiras para garantir transparência. Algumas delas são: montante total de receita reconhecida no período, método utilizado para medir o grau de conclusão da obra, grau de acabamento de trabalhos, adiantamentos recebidos e valores faturados ainda não cobrados, perdas esperadas já reconhecidas. Estas informações elas ajudam os investidores, clientes e o próprio Estado a entender a situação real da obra e da empresa. Vamos passar agora para a parte prática da nossa norma. Nesta parte eu vou apresentar alguns exercícios para podermos ter uma base
sobre esta norma e sabemos quais lançamentos deverão ser feitos em alguns casos ou como devemos proceder em alguns casos nesta norma. Bom, como eu dizia, agora vamos resolver os exercícios práticos. Vou resolver aqui dois exercícios práticos sobre contratos de construção. Vou explicar cada número, mostrar os cálculos passo a passo e fazer lançamentos contabilísticos. Em cada etapa, eu vou mostrar como devem ser resolvidos esses exercícios. Bom, aqui temos o exercício número 1, que diz: a empresa Constrói Bem Limitada celebrou um contrato. Bom, dando continuidade, eu dizia que no exercício 1 diz que a empresa Constrói Bem Limitada celebrou um contrato de construção de um edifício público com a entidade governamental do município de Maputo, tendo um preço contratual acordado em 1 milhão de meticais. No ano N, teve custos incorridos de 200 mil meticais. No ano N+1, houve custos incorridos de 500 mil meticais. Ano N+2, custos incorridos de 100 mil meticais. Durante o ano N e N+1, a Constrói Bem não possuía estimativas fiáveis de resultado. No ano N+2, após a estabilização do contrato, as estimativas tornaram-se fiáveis, ou seja, o custo total estimado do contrato, tendo um custo total estimado do contrato de 800 mil meticais. E a empresa passou a aplicar um método de percentagem de acabamento, reconhecendo a receita de acordo com o grau de execução. O que é que pretendemos neste exercício? Pretendemos apresentar o reconhecimento contabilístico do rédito. No ano N, quando o resultado não é fiável ou quando não houver estimativa fiável do resultado, reconhece-se apenas a receita na medida em que seja provável recuperar os custos incorridos. Na prática, reconhece-se receita igual aos custos incorridos e não se reconhece margem ou lucro até o resultado se tornar fiável. Isto quer dizer que nós vamos reconhecer a receita até um ponto em que é provável recuperar os custos incorridos. Na prática, isso significa reconhecer receita igual aos custos incorridos, até que a estimativa se torne fiável. Depois é que vamos aplicar a percentagem de conclusão, ou seja, o método de grau de acabamento. Tendo assim, vamos lançar no ano N, como nós temos os custos incorridos de 200 mil, não há estimativa fiável. Reconhece-se a receita, que é igual aos custos incorridos, que vão ser 200 mil. Nós vamos faturar a débito na conta 4923 de rendimentos diferidos, réditos de contratos de construção 200 mil meticais e crédito na conta 721, que é a prestação de serviços, 200 mil meticais. Este lançamento mostra que estávamos a transferir o passivo, valor faturado, adiantamento estava pendente de reconhecimento, para conta de rendimento, na medida do trabalho efetuado. Paralelamente, reconhecemos o custo do período.
Resultado do ano N seria uma receita de 200.000 menos os custos de 200.000, tendo um lucro zero, ou seja, uma margem nula, que é o comportamento correto enquanto o resultado não é fiável. No ano N mais 1, os custos incorridos no ano de 500.000 continuam sem estimativa fiável. Sendo assim, continuamos a usar a mesma regra, reconhecer apenas a receita igual aos custos incorridos do período. O lançamento do reconhecimento de receita hum, é o mesmo de rendimentos diferidos, que é a contra 4923, que vai a débito, no valor de 500.000 meticais, e a crédito, a conta 102, que fala da prestação de serviços, no mesmo valor de 500.000 meticais. Hum, Acumulando até o fim de N mais 1, custos incorridos acumulados seriam 200.000 meticais mais 500.000, que seriam igual a 700.000 meticais, que seriam receitas reconhecidas acumuladas igual a este valor de 700.000 meticais, tendo um lucro acumulado de zero. No ano N mais 2, as no final deste ano, as estimativas tornam-se fiáveis. O custo total estimado do contrato é de 800.000 meticais. Os custos incorridos acumulados até o ano N mais 2 são de custos N 200.000, custos N mais 2 500.000, custos N mais 2 100.000, tendo custos acumulados a todos no total de 800.000. Ou seja, quando nós temos uma estimativa, nós vamos usar o método de grau de acabamento, diferentemente de quando não temos uma estimativa, que usamos o método nulo, de lucro nulo. Sendo assim, para calcular o método, usando o método de grau de acabamento, nós vamos usar uma fórmula que diz que custos acumulados sobre ou a dividir por custos estimados será igual à percentagem do grau de acabamento. Ou seja, neste caso, teríamos o valor de 800.000 meticais, que foi o valor de custos acumulados, que é a soma do 200.000, 500 e 100.000 dos 3 anos que calculamos, sobre os 800.000, que é dito lá na nossa base de exercício, que é a nossa estimativa de custos deste contrato. Os custos incorridos acumulados até o ano mais 2 são de 800.000. Sendo assim, temos um resultado de 100%. Logo, a empresa já pode reconhecer a 100% do rédito contratual o rédito total de 1.000.000, mas já foram reconhecidos nos anos anteriores 700.000 de receita, 200.000 mais 500.000. Logo, a diferença a reconhecer no ano N mais 2 é de rédito total, que é de 1.000.000, menos, menos rédito já reconhecido de 700.000, tendo um valor de 300.000 meticais, ou seja, o nosso rédito para o ano N mais 2 é de 300.000 meticais. Sendo assim, vamos ter um lançamento a débito. Vamos ter a conta 4923 de rendimentos diferidos,
réditos de contratos de construção a 300 mil e a crédito a conta 7.2 de prestação de serviços 300 mil. O resultado do ano N mais 2 é a receita reconhecida 300 mais 2 menos o custo do período do N mais 2, que é igual a 100 mil. Sendo assim, temos o resultado de 200 mil, que é o nosso lucro do N mais 2. Como eu disse anteriormente, no ano N e N mais 1 nós não tivemos lucro por não termos uma estimativa fiável. Sendo assim, agora no ano N mais 2 temos uma estimativa, então o cálculo deste lucro é possível e é de 200 mil. Resumindo, temos uma receita total reconhecida a fim de 1 milhão, um custo total efetivo de 800 mil e um lucro total de 200 mil. Neste tipo de exercício, temos que verificar sempre, no final, temos que verificar estas questões: a soma dos custos por ano, o custo total estimado, a receita reconhecida acumulada, o grau de conclusão vezes remuneração contratual, receita acumulada menos receita reconhecida anteriormente, que é igual à receita adicional do período. Se existir faturação previamente registrada como passivo, ou seja, adiantamentos, confirmar se as transferências de passivo para rendimentos foi feita. Agora, vamos para o exercício número 2. O exercício número 2 diz que uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma remuneração de 950 mil meticais. O custo total estimado é de 850 mil meticais. No ano N, os custos incorridos ascenderam a 425 mil. No ano N mais 1, os custos incorridos no ano ascenderam a 375 mil e os custos a incorrer foram estimados no final do ano 250 mil. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. No ano N, o primeiro cálculo a se fazer é o cálculo do grau de acabamento, como eu expliquei anteriormente. O grau de acabamento é calculado através da fórmula de custos incorridos acumulados sobre custos totais estimados. Neste caso, teríamos 425 mil sobre 850, que temos um total de 50%. E como custo estimado, como vem dito, dado como um dado no exercício, é de 850 mil meticais. O rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e deduzido no rédito reconhecido em anos anteriores. E sendo assim, ficaríamos com 50% vezes 850 mil menos zero, tendo um total de 475 mil. O lançamento que devemos efetuar seria de a débito 49,23 réditos deferido com 475 mil. Assume-se a faturação emitida é contabilizada no conta 4923 e que se excede o montante de réditos a reconhecer. Acredita 7.2 de prestação de serviços a 475 mil também. No ano N mais 1, o grau de acabamento é calculado da seguinte maneira: custos incorridos acumulados a dividir por
o custo total estimado. Tendo assim, temos uma percentagem de 76,19% e usamos esta percentagem para calcular o rendimento deste ano. Sendo assim, ficamos com 4.923 com um valor de 248 e no 100.2, 248 mil. Assim, constatamos que o prejuízo que foi estimado é de 100 mil meticais neste contrato. Os resultados, resumindo, são: no ano N tivemos um lucro de 50 mil, no ano mais um prejuízo de 126 mil e até N mais 2 tivemos um de 76 mil. A diferença entre o período total estimado e a perda já reconhecida tem de ser reconhecida através de uma provisão. O lançamento efetual seria de 667 de provisões de período no valor de 23.805 e a crédito a 487 de provisões no mesmo valor. Obrigada pela atenção dispensada.